estão lhe enganando. Enganar significa induzir alguém ao erro, iludir, mentir ou distorcer a verdade para obter vantagem. Este é o significado da palavra enganar. Envolve dissimulação, traição ou esconder fatos. Enganar é o ato de fazer alguém acreditar em algo falso, frequentemente associado a trapaça ou fraude. E este vídeo eu quero lhe falar sinceramente sobre o engano que as igrejas evangélicas passam para a sua membresia. Portanto, nosso tema nesta oportunidade, nesse vídeo, é trazer para você esse despertamento com a temática arrebatamento da igreja. Estão lhe enganando. Prepare seu coração para que você entenda que o nosso intuito é lhe passar esse esclarecimento, lhe passar essa realidade e lhe despertar para que possa estar acordado acerca dos enganos que vivemos nos dias atuais e, tratando-se do âmbito religioso, esse engano que já perdura por muitas décadas e séculos. Arrebatamento. Já aconteceu? Vai acontecer? É mito? É realidade? Então, mais uma vez, estamos aqui para trazer essa temática, tentando despertá-lo, tentando acordá-lo, para que possa estar atento a essa realidade. Ok? Vamos lá. Vamos para esse comentário que eu creio que é de suma importância. Arrebatamento, o tema doutrinário mais desejado pelos evangélicos. É verdade. É o tema principal da expectativa de todo cristão, o arrebatamento. Pois é através do arrebatamento que esperamos o consolo eterno, esperamos a redenção eterna, esperamos a nossa transformação deste corpo mortal para o corpo imortal. Então, o arrebatamento é a expectativa de todo crente, de todos que exercem uma boa fé em Jesus Cristo. É uma promessa repetida por muitos séculos, pregada com entusiasmo e emoção pelos pastores, pelos evangelistas, em seus congressos, em suas convenções, porém apontando esse acontecimento sempre para o futuro. O arrebatamento vai acontecer, esteja preparado, esteja vigilante, esteja perseverando, o arrebatamento vai acontecer. E séculos se ouve essas mesmas mensagens prometendo o arrebatamento fora do contexto bíblico, porque quando você vai ler a palavra de Deus, considerando sua ordem cronológica, fazendo a conjugação do verbo, respeitando o tempo em que foi escrito a carta e olhando, observando o destinatário, o remetente, você vai perceber que as promessas inseridas na Bíblia Sagrada, elas já se cumpriram e não é futurista, elas já se cumpriram. Então a bênção de Deus, as promessas do Senhor, que são infalíveis, elas já se cumpriram em nossas vidas. Estão sempre pregando esta mensagem com entusiasmo nas suas convenções, nos seus congressos, nos seus seminários, porém apresentando o arrebatamento para o futuro. Outro assunto importante, o arrebatamento coletivo da igreja tem sido a mola mestra ou a pedra principal, fundamental das denominações para se manterem em pé. Porque a sua membresia vê neste tema a oportunidade de serem tirados por Deus deste mundo de sofrimento e dor, para estarem vivendo a vida eterna de paz prometida pela Bíblia Sagrada. A Bíblia promete vida eterna e essa é a expectativa da igreja. As promessas de arrebatamento, a promessa de vida eterna é a nossa maior expectativa. E por isso nós permanecemos nos esforçando a cada dia para agradar a Deus, a fim de que não percamos a nossa eterna salvação. Porque a igreja evangélica ensina que se você não perseverar, você perde. Porém, não se dão conta
de que estão sendo enganados. É verdade, não pela Bíblia, que é fidedigna, mas pelos pregadores futuristas que estão sempre dizendo que vai acontecer, sem considerar que todos os livros com referência ao arrebatamento. Observe essas referências sobre o arrebatamento, que é de suma importância. Então, todas as referências indicam que o acontecimento do arrebatamento seria para o primeiro século. A exemplo de Mateus 24, do versículo 1, observe aí, ao versículo 34. É dito pelo próprio Jesus que não passaria aquela geração sem que tudo que ele estava trazendo ao conhecimento dos seus discípulos viesse a acontecer. Pelo próprio Jesus, essa afirmação. É por isso que não se pode contestar, não se pode confrontar com essa realidade doutrinária que é o arrebatamento da igreja, que já aconteceu no primeiro século, dito pelo próprio Senhor Jesus. Tiago também, escrevendo num dos seus livros, no capítulo 5, versículo 8, ele disse que ele disse que a vinda estava próxima, fortalecendo, consolando, confortando os crentes daquela época, para que estivessem prontos, porque a vinda do Senhor para fazer juízo contra a nação de Israel estava próxima. João também no capítulo 2, versículo 18, encontramos aí o próprio João também alertando aos crentes: filhinhos, é já a última hora. Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 1, você vai encontrar também lá no versículo 1, que o próprio João, escrevendo às igrejas da Ásia, ele diz que o acontecimento prometido por Jesus, dito pelos profetas, é a volta do Senhor Jesus, a manifestação do anticristo, a pregação do evangelho do reino por todo o mundo de Israel, estava para acontecer e aconteceria brevemente. E ainda ele vai falar também no versículo 3, no mesmo capítulo, que estava próximo. Então, se faz necessário lembrar que a Bíblia ela é fidedigna, digna de toda aceitação e não pode ser adulterada de forma nenhuma. Está claro na minha Bíblia, na sua Bíblia, em qualquer Bíblia você vai encontrar essas referências, mostrando que a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, ele aconteceria no primeiro século. Vamos continuar. Eu sempre estou lembrando aos irmãos que não se deixe enganar, com os filmes cinematográficos que mostram o arrebatamento do corpo, que a igreja será arrebatada fisicamente. Você percebe aí que todas essas filmagens que falam sobre arrebatamento e até algumas pregações ditas por alguns pregadores, que você será tirado, sairá do carro, sairá da loja, da empresa, sumirá, desaparecerá, o arrebatamento do corpo. Na verdade, a Bíblia nos ensina de forma bem diferente. A igreja do Senhor Jesus, ela já é eleita, já está eleita e glorificada. Ela não é carne e sangue, e sim espírito. Espírito. Deus vê a sua igreja na face da terra. Deus não vê seu corpo, vê seu espírito que estava com ele e veio para aqui cumprir sua missão e volta para ele. E aqui já está glorificado porque ele já pagou o preço da nossa eterna redenção, ok? A igreja já está glorificada. Você vai ver isso lá aos Efésios, capítulo 2, versículo 22. Leia lá e você vai ver que nós já somos glorificados, vivemos aqui na terra, guardado, protegido, eleito e selado pelo Senhor nosso Deus, ok? A igreja é única e exclusiva que já foi glorificada. Leia comigo Romanos 8,30, que diz assim: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Aleluia! Tome posse, meu irmão. Tome posse, minha irmã. Vivemos aqui na terra não aleatoriamente.
não vegetando. Estamos aqui na terra cumprindo a nossa missão. Jesus já arrebatou a igreja, já glorificou a igreja, aí cada no ano 70. Jesus levou a sua igreja. Jesus pagou o preço da nossa eterna redenção. E a salvação não é só para aqueles do primeiro século, mas para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, aceita o sacrifício do Senhor Jesus, você se torna selado, glorificado pelo Senhor, para quando terminar sua jornada material, você ascender aos céus, glorificado, conforme disse Paulo em alguns de seus livros, transformado para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então você já está justificado. E aos que ele justificou, ele também glorificou. Por isso eu louvo a Deus, porque estamos aqui cumprindo a nossa missão, mas já guardado, protegido, e com a certeza da nossa eterna salvação, sem precisarmos mais pagar preço por ela, porque Jesus já deu o brado da nossa vitória, já ascendeu aos céus e está reinando com sua igreja, que gradativamente vai chegando para fazer parte desse reinado celestial. E já reina eternamente com Jesus em glória. Você pode glorificar a Deus por isso? Vale a pena lembrar que você, como crente, eleito e selado pelo Espírito Santo, estando ainda neste corpo físico para adorar o Senhor, está cumprindo seus dias terreno. Você já reina no Espírito e em perfeita vitória. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz: reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinando em Cristo em perfeita vitória. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Arrebatamento jamais haverá, jamais se repetirá. Falo com toda a convicção, meu irmão, minha irmã. Toda a convicção. Não se deixe enganar. Arrebatamento jamais haverá. 2030, 2035, 2040, 2050, 2100. As gerações que procedem a cada dia, elas terão essa consciência de que arrebatamento já aconteceu e jamais haverá. Jamais se repetirá. Será impossível acontecer de novo. Agora, arrebatamento só individual. Tome posse disso. Porque vai chegar o momento em que seu ministério terreno termina aqui na terra e Deus vai lhe chamar para estar junto com a igreja reinando em perfeita vitória. Pois essa profecia já se cumpriu, o arrebatamento da igreja no ano 70, já se cumpriu, quando Cristo arrebatou os que dormiam no Senhor, como disse Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16. Não encontramos na Bíblia, em texto algum, referência de que o arrebatamento seria nos próximos anos. Não existe referência na Bíblia de que o arrebatamento seria em 2030, 2050, será no futuro. Não existe referência. O que nós encontramos no livro de Marcos, capítulo 13, 32, está aí. Jesus chegou a afirmar que nem ele, nem os anjos sabiam o dia e nem a hora, mas só seu Pai sabia o dia e a hora. Mas ele mesmo afirmou que seria naquela geração. Mateus 24, 34. Quer dizer, o próprio Jesus não sabia o dia nem a hora, mas sabia que seria naquela geração. A minha expectativa está servindo ao Senhor Jesus. O arrebatamento e o medo de perder minha salvação era minha única preocupação como evangélico. Posso afirmar aqui para os senhores que, como ex-pastor da Assembleia de Deus, com mais de 40 anos servindo ao Senhor Jesus, o arrebatamento e o medo de perder minha salvação era minha única preocupação. Por isso eu, desde novo na fé, quando tomei conhecimento que Jesus morreu para nos dar vida eterna,
e para sermos transformados e sairmos de um mundo de dor, de angústia e sofrimento, minha expectativa era ser arrebatado e não perder essa salvação. Então, como auxiliar da igreja, como diácono da igreja que foi, presbítero, evangelista e como pastor nesses 40 anos, vivi com medo de Deus me rejeitar. Vivi com medo de Deus me rejeitar. Mas em 2018, Deus me mostrou o engano vivido pelos pastores e pela escola teológica em termos doutrinários. Deus me mostrou, graças a Deus, abriu os meus olhos, abriu o meu entendimento para ver o engano que os pastores viviam. Porque eu fui pastor na Assembleia de Deus por muitos anos, pregando, ensinando o que eu tinha aprendido nas escolas teológicas, com os meus líderes, pastores, superiores. Então, enganei sem saber que estava enganando e sem saber que estava enganado. A coisa é muito séria. Então, eu sempre temi perder a minha salvação e temi não ser arrebatado. Até que descobri que Jesus, ele não abre mão de você e que você, uma vez salvo, jamais será perdido. Mas, infelizmente, fui enganado por muito tempo e trago essa reflexão para que você também acorde enquanto é tempo e perceba que está sendo enganado em estar acreditando que ainda vai haver arrebatamento, que você perde sua salvação, que você tem que pagar preço para poder estar em paz com Deus. Então Deus em Cristo continue lhe abençoando, e fica aqui a minha palavra para que terminemos esse vídeo desejando sua vitória. Que o Senhor Deus abra seu entendimento para que ainda em vida possa viver a sua salvação por graça sem precisar pagar preço. Deus te abençoe ou continue lhe abençoando. E lembre, você e Deus é a maioria.